Foi o protótipo do jogador à Benfica. Incansável, lutador, um misto de técnica e raça e muita vontade de vencer. Batizaram-no Minervino Pietra, um nome invulgar para um atleta invulgar. Guerreiro de paixão, fiel servidor do emblema da águia, celebrizou-se nas laterais da defesa, mas ocupou quase todas as posições em campo, onde quer que a equipa precisasse dele. Muitos anos depois, regressou noutra qualidade, mas com o mesmo destino. Era agora treinador adjunto, mas a sua experiência, o seu conhecimento e a sua paixão pelo clube ajudaram a fazer do Benfica mais uma vez campeão. Este é Pietra, uma das mais nobres pedras da Catedral da Luz. Há quem acredite que temos o destino traçado na palma das mãos. No caso de Pietra, talvez seja mais correto falar dos pés. As décadas de 70 e 80 seriam marcadas pela sua forma de jogar livre e completa, ora com um pé, ora com outro, ora de um lado do terreno, ora do flanco oposto. Apaixonado, aguerrido, uma pequena máquina imparável que só tinha olhos para a bola. Nenhuma destas características parece ter sido fruto do acaso. Foram desenvolvidas muitos anos antes, quando ainda criança começou a descobrir a vocação de uma vida. A minha paixão era a bola, e eu muitas vezes quando não tinha companheiros para fazer um mini-jogo, muitas vezes, porque estava próximo portanto, desse mesmo pinhal, não é? E muitas vezes era visto sozinho, com uma bola, até com lá companheiros, portanto, e daí portanto, o aprimorar das tais faculdades que podia eventualmente ter, não é? Essas qualidades foram potenciadas na vivência de rua, na zona concretamente onde eu nasci e fui criado, perto do Monsanto, não é? Onde existem hoje onde eu efetivamente e os meus amigos de rua dávamos os pontapés na bola e era o nosso campo entre os pinheiros. Até que chegou o dia de trocar as árvores e os muros por companheiros de equipa e adversários de carne e osso. Apareceu nos treinos de captação do Belenenses e agradou. O estádio do Restelo era mesmo ali ao pé de casa. A Luz ficava mais perto do coração, mas mais longe no mapa. O Pietra, mais conhecido futebolisticamente, é um rapaz, porque ele felizmente ainda faz parte da gente, que nasceu ali na Ajuda, mais concretamente ali no Caramão, e que, portanto, desde muito novo começou a jogar no Belenenses, não é? Fez os júniores e depois subiu naturalmente à primeira categoria. Eu, que sou um pouco mais velho do que ele, acompanhei de alguma forma o percurso que o Pietra fez no Belenenses. Quando começa a dar os primeiros pontapés na bola, em termos oficiais, que é a minha juventude no Belenenses, não é? Mas isso foi uma circunstância de viver perto do Estado do Restelo. Eu vivia perto do Estado do Restelo e como acontecia naquelas alturas, os treinos de captação, e a rapaziada lá do bairro, em meia dúzia, vamos treinar ao Belenenses, que é os treinos de captação, portanto era para os juvenis. E eu, então pronto, também vou. E fui assim, fomos meia dúzia, e pronto, e acabei por fazer esse treino, acabei por ficar. Foi a circunstância que assim o exigiu, não é? Que é o facto de morar perto do Restelo. No primeiro ano de sénior, ajudou o Clube da Cruz de Cristo a conseguir um resultado histórico. Ainda não era titular, mas integrava a equipa orientada pelo argentino Scopelli, que conseguiu um brilhante segundo lugar em 1972-73, a 18 pontos de um Benfica esmagador que se sagrou campeão com 28 vitórias, 2 empates e 0 derrotas. A afirmação plena no 11 azul chega na temporada seguinte. A partir daí, seria sempre a subir. O Pietra era um
dos grandes jogadores que fizeram parte de uma grande equipa do Belenenses. Na altura com uma cabeleira farta, mesmo muito grande, a fazer lembrar outro colega que também passou por lá, que foi o Isidro, que já andou a treinar aí o Estoril e companhia, não sei quanto, era realmente uma cabeleira bastante preenchida, cheia de cabelo e de caracóis, como ainda hoje se nota que é assim, não andando com essa cabeleira toda. Mas na altura foi um elemento marcante para naquela equipa do Belenenses, que era muito boa, que fez segundo e terceiro lugar no campeonato, que projetou o Belém. Afirmo como titular na segunda época de sénior no Belenenses, no meio de tantos jogadores com nome e alguns internacionais, eu apercebo-me que ao passar para praticamente titular indiscutível. Pietra já nessa altura com o Scopel era praticamente sempre titular. O Pietra era um jogador que jogava ali no meio campo ao meu lado, do lado direito, ou jogava a defesa direito ou a defesa esquerdo, e que tinha sempre uma atitude que fazia com que os treinadores tivessem uma opção. Portanto, o Pietra não era um jogador de ir para o banco. Quem jogava mais era o Pietra, era a defesa esquerda. Era o Mursa do lado direito, Pietra esquerdo, eu e o Freitas, o rapaz que era o Freire, era o Quaresma, o tio deste que jogava, já um trinco, mas à frente. Era o Godinho, era o Gonzalez, era o Laurindo, era o Quinito e o Luís Carlos. Era a equipa. Ficamos em segundo lugar. Com apenas 19 anos, já é chamado à seleção nacional. Nas temporadas seguintes, confirma-se como um dos valores mais seguros de uma nova geração do futebol português. O Benfica está já de olho nele, quando se prepara para visitar o Restelo à 6ª jornada do campeonato 1975-76. Em campo, Pietra faz questão de acabar com qualquer dúvida que os encarnados ainda pudessem ter sobre o seu valor, mesmo que isso significasse um dia menos agradável para a sua futura equipa. Eu afirmo como titular aos 19 anos, começo-me a perceber que efetivamente a coisa estava a resultar em termos de objetivo, e simultaneamente acabo de ser internacional com 19 anos, com serviço do Belenenses também. Pietra começa como defesa esquerda na seleção de júniores comigo, quando eu era selecionador nacional. E eu lembro-me de que em vários jogos nós com dificuldade em relação aos avançados de resolver problemas, ele acabou por resolver alguns problemas. E recordo-me, por exemplo, num desses jogos, se não estou em erro, o primeiro golo, aquele que começou a abrir uma excelente vitória do Belenenses sobre o Benfica. Neste caso, porque deve ter sido das poucas vezes, porque eu no Belenenses perdi mais vezes do que quem é o Benfica, mas numa dessas vezes nós ganhámos no Restelo 4-2 e quem começou a abrir o marcador foi o Pietra, exatamente num apoio dele ao ataque, e foi de cabeça. Recordo-me perfeitamente do gol que marquei. Sei que o Chão me está a fazer marcação de homem a homem e que eu consigo enganar, e antecipando-me a ele, acabo de fazer de cabeça o primeiro gol. E o último é um passe já à entrada da área, baliza sul, à entrada da área do Benfica, na baliza sul, em que recebo um passe de costas, mais ou menos de costas, e sei que rodei sobre mim mesmo e entreguei a bola na frente ao Arthur Jorge para fazer o 4º gol. Ele acaba por fazer uma grande exibição, faz um golo e o Belenenses ganha. E ganhámos ao Benfica 4-2. É claro, ganhar ao Benfica por 4-2 não era muito usual e aquilo era motivo de grande regozijo. Pietra foi um dos melhores em campo e o jogador que abriu caminho à vitória do Belenenses. O 4-2 final representava a primeira derrota do Benfica no campeonato, mas tudo está bem quando acaba bem. No final do ano, os encarnados haveriam de sagrar-se bicampeões nacionais e Pietra era contratado para, na época seguinte, atacar o trio. Aos 22 anos, Minervino Pietra concretizava o sonho de criança. Não era homem de entrar de cabeça baixa em lado nenhum e trazia já no currículo 4 anos de primeira divisão e 5 internacionalizações. Contudo, estava consciente das novas responsabilidades.
Cabia-lhe suceder a grandes laterais como Adolfo ou Malta da Silva, fazer dupla com um dos melhores defesas de sempre do Benfica, Artur Correia, e conquistar o seu espaço numa equipa que tinha ganho 5 dos últimos 6 campeonatos. O Benfica comprou o Pietra ao Belenenses e comprou no ano a seguir ao Benfica perder 4-2 no Restelo, com uma grande exibição do Pietra que marcou gols e tudo. Efetivamente o Benfica era um objetivo final. Eu ingressei no Benfica com 21 anos. Recordo-me de... eu penso que aquilo que assenarou o interesse do Benfica na minha contratação, bom, eu já tinha, vamos lá ver, eu já tinha algum trajeto, já era internacional lá, portanto não era um jovem desconhecido, não é? E eu penso que aquilo que já havia interesse, e esse interesse foi manifestado tanto pelo Benfica como pelo Porto, eu não posso esquecer. Portanto, esse interesse foi acelerado por penso eu, teve a ver um bocado com isso também, com um célebre jogo que nós fazemos contra o Benfica no Restelo, em que vencemos 4-2. Ele acaba por ser um dos elementos que o Benfica vai buscar, fruto precisamente dessa qualidade evidenciada. O Pietra, quando foi para o Benfica, todos os outros colegas que lá estavam, aliás, o Benfica tem exatamente uma dimensão muito grande, exatamente por isso, porque tem sempre um nível de jogadores com muita qualidade. E os que estavam lá, quando o Pietra para lá foi, não fugiam à regra, só que o Pietra tinha uma qualidade acima da média. Quando entrei, para não chegar feito, convencido que era o maior, tive logo uma recepção dos mais velhos, Tonis, Maltas da Silva, Berges Coelho, Vítor Martins, Vítor Batista, entre outros. Tive logo uma recepção em que me puseram em sentido. Jogava no Belenenses, foi contratado para o Benfica como médico, porque ele era extraordinário, era um médico de alto gabarito. E depois, por motivos aí, que eu já não sei, porque eu já lá não estava no Benfica, apareceu a fazer defesa esquerda e bem, tranquilo. Isto quem tinha os pés como ele tinha, a garra e a velocidade, adaptou-se e fez alguns jogos, acho que ele fez bastante jogos depois ao lateral esquerdo. O Pietra vem do Belenenses e o Pietra jogava a médio interior direito, a médio interior esquerdo. Eu vi o Pietra a jogar no meio campo do Benfica e depois foi recuando, até jogar lateral direito e lateral esquerdo. O Pietra era um jogador irreverente que jogava no Belenenses e que tinha alguma qualidade. Quando passou para o Benfica, com certeza que com treinadores melhores, com melhor treino, acabou por se tornar um Pietra indiscutível na equipa do Benfica, porque também era um jogador determinado, irreverente, era um jogador que também queria muito, e como queria muito, também aprendeu muito. E aprendendo muito, só podia jogar. Com a fibra que se transformou na sua imagem de marca, Pietra impôs-se no 11 agora comandado pelo britânico John Mortimer. No final da temporada, conhecia pela primeira vez o inesquecível sabor de ser campeão nacional. Na altura, o treinador John Mortimer, inglês, não tinha medo de apostar nos jovens, tinha qualidade, tinha que jogar, não tinha qualidade, não jogava. Às vezes olhava para aquela multidão enorme, milhares e milhares de pessoas, muitas se calhar com algumas dificuldades, a passarem algumas dificuldades, mas a manifestarem o desejo de serem sempre do Benfica, sócios, e aquilo parece que não, mas transportava para mim um outro sentido de obrigação, que era, eu não podia desiludir aquela gente, não é? Porque aquela gente emocionava-se com os gols, com as vitórias, não é? Pietra não se limitou a agarrar a titularidade logo no primeiro ano de Águia ao peito. Foi elemento decisivo na conquista do título.
Além de se cotar como um dos jogadores mais utilizados por Mortimer, assinou 4 golos. Um registro muito interessante para alguém que pisava habitualmente terrenos recuados. 2 desses golos rubricou-os num só jogo, na penúltima jornada, diante do Futebol Clube do Porto. Num célebre Benfica-Porto, Estado da Luz, em que ganhámos 2-0 e eu marquei os 2 golos. É verdade. Aliás, a passo do Russo. E outro de uma oportunidade também dentro da área, uma bola de ressalto. A baliza adversária estava sempre na mira, mesmo jogando longe dela. Na segunda época na Luz, Pietra pode gabar-se de ter levado o Benfica aos quartos de final da Taça dos Campeões Europeus. Na primeira eliminatória, teve a responsabilidade de ser o primeiro a marcar do desempate por grandes penalidades diante do Torpedo de Moscovo. Na segunda ronda, foi o goleador de serviço na dupla vitória sobre o B 1903 Copenhaga. 1-0 na Luz, 1-0 na Dinamarca. Pietra era um lateral tecnicamente perfeito. Eu lembro-me de Pietra, de ouvir conversas, de ele contar que o Pietra, quando fazia cruzamentos, não cruzava, estava à baliza. E a bola, automaticamente, com a força que tinha, bastava o avançado meter a cabeça ou meter o pé, que ela ganhava o dobro da velocidade. Porque ele próprio dizia, eu não cruzo, eu chuto à baliza quando vou à linha. Eu tinha a potência para marcar gols, aliás, como defesa. A maior parte da minha carreira foi passada na defesa. Mas marquei 30 e tal gols. Porque eu enganava-os, eu era muito rápido e em antecipação aos adversários conseguia surpreendê-los. E eles muitas vezes com quase mais 1 metro que eu, porque não era pela altura, mas sim pela impulsão que eu tinha uma grande impulsão. Isto foi de andar a saltar muros e quintais quando era miúdo, e de árvores para árvores. Parece que não, mas isso ajuda muito a elasticidade que é necessária para efetivamente chegar lá acima. E eu tinha essa condição de surpreender. Aquelas 2 temporadas, 76-77 e 77-78, seriam apenas o começo de 10 grandes anos ao serviço do Benfica. Uma década completa em que Pietra foi sempre primeira opção, independentemente do técnico. Mortimer, Mário Wilson, Barotti, Eriksen ou Chernay, nenhum deles abdicou das qualidades técnicas e humanas de um verdadeiro todo-terreno. Onde precisassem de Pietra, ali estaria ele. Só não jogou a guarda-redes, nem a ponta de lança. Um jogador muito polivalente, um jogador tecnicamente bom que jogou a defesa direita, a defesa esquerda, que jogou a médio centro, que jogou a médio esquerdo. Lá está, a tal polivalência, né? Eu só estabilizei, ao fim e ao cabo, a minha posição, em termos definitivos, só estabilizei para aí não digo perto de terminar a carreira, mas uns 3 a 4 anos antes, foi precisamente a lateral direito. Porque até aí, andei a saltar de um lado para o outro. O Pietra, no Benfica, só não jogou a guarda-redes. O Pietra jogou em 8 ou 9 posições. Claro que já na fase mais madura e mais consolidada da sua carreira, tanto jogou a lateral direito, como depois a lateral esquerdo, com o Veloso a lateral direito. Era um jogador sóbrio, tecnicista e com inteligência na definição do lugar. Já era um defesa que subia no terreno. Naquela altura já subia no terreno e também marcava. O Pietra jogava a lateral direito, a lateral esquerda e jogava no meio campo. Eu lembro-me com o Mortimer, havia uma alteração que era sempre feita quando o Benfica queria mudar o jogo e não estava a correr bem. Por exemplo, uma vez uma vitória ao Sporting por 2-1. Primeiro gol do Vítor Martins, depois o Manuel Fernandes empatou e a 6 minutos do fim, ou 6 minutos do fim, o Pietra já estava a jogar no meio campo, faz um passo para um gol fantástico do Chalane, que é quando o Benfica dá a volta ao campeonato. Eu acho que ele era muito polivalente. Era um jogador... o Pietra era um jogador que tem muito a ver até com o futebol atual. Naquela altura as coisas estavam muito estratificadas. Quem era defesa,
Normalmente avançava-se a defesa até quase a meio campo e tal, mas os defesas raramente iam lá abaixo. Quer dizer, o futebol só começou a ir toda a malta lá abaixo e vir toda a malta para cima para ir a partir dos anos 90, acho eu. E, por exemplo, o Pietra já era um jogador desse género, já era um jogador que ia e vinha e era um jogador fantástico. De todos os papéis que foi chamado a desempenhar, foi nas laterais da defesa que Pietra mais se notabilizou. Ora na esquerda, ora na direita, com aquela facilidade de quem aprendeu a jogar com os 2 pés, treinando sozinho com as árvores de Monsanto. No Benfica tinha companhia de primeira classe. Artur Correia, Alberto, Álvaro Magalhães e, acima de tudo, António Veloso. Outro ambidestro, outro polivalente, outro daqueles para quem mais vale quebrar que torcer. Juntos, constituíram a melhor dupla de laterais do futebol português na primeira metade dos anos 80. O Pietra, na altura que eu vim para o Benfica, era o lateral direito ou esquerdo, já não me recordo. E eu vim para o Benfica como meio campo, né? E comecei a jogar no meio campo e pouco tempo depois comecei a jogar a defesa direita. Bom companheiro, amigo, e efetivamente com uma grande qualidade. Também tinha essa particularidade da polivalência, porque ele chegou a jogar também como médio, mas completamente diferentes, jogadores completamente diferentes, com outras apetências, com outras qualidades distintas, não é? Ao título de campeão conquistado na primeira época na Luz, Pietra juntou a Taça de Portugal em 1979-80. No ano seguinte, uma das raras épocas em que não fez qualquer golo, jogou 43 vezes e foi um dos indiscutíveis daquele Benfica de Laios Barotti que venceu o campeonato, a Taça e a primeira edição da Supertaça Cândido de Oliveira. Em 82-83, já com Eriksson, faz nova temporada empolgante, ganha o campeonato, a Taça diante do Porto e em pleno Estádio das Antas e alcança o momento mais alto da sua carreira internacional, a final da Taça UEFA. Atua em todos os jogos da campanha, é decisivo logo na segunda eliminatória ao marcar diante do Lokeren e anula Bruno Conti no memorável duelo com a Roma. A final da Taça UEFA, tenho a impressão que ainda tenho aqui qualquer coisa. Posso dizer que ficou-me atravessada a mim, obviamente a todos os meus colegas, eu falo por mim, todos sentimos esse mau momento. A mim particularmente afetou-me bastante. Não quero dizer que não tivesse afetado os meus colegas também, mas cá está, são maneiras de ser, enfim, isto não se explica, tem a ver com a genética de cada um. No meu caso concreto, às vezes recordo-me desse jogo e apetece-me, mesmo agora em veteranos, reunir as duas equipas e ir fazer uma vingança, mesmo depois de velho. Bola colada ao pé, cabeça bem levantada para ler o jogo, a pose segura de quem tinha confiança para dar e vender. Este foi sempre o estilo inconfundível de Minervino Pietra, devidamente coroado com um farto bigode e cabeleira basta, o visual rebelde adequado à época. O Pietra sempre ficou com uma certa imagem de marca, há ali uma coisa um bocadinho pimba até, mas não sei porquê, e é curioso, eu não tendo muito propriamente admiração por músicas ou fenómenos culturais associados a esse fenómeno, o benfiquismo tem alguma coisa disso, há uma coisa de muito popular, no bom sentido do termo, quando diz o pimba é no sentido positivo, e há um orgulho muito grande nessa referência. Era moda na altura, não é? As grandes carapinhas, Jimi Hendrix, Santana, Bob Marley, tem a ver um pouco com isso, O meu cabelo era natural, e é natural, portanto, eu não faço caracóis, nunca fiz caracóis, nunca me preocupei em fazer caracóis, portanto era assim. Aliás, tinha a ver com o dono, que era rebelde, era um cabelo rebelde. Manteve sempre aquele penteado que era muito característico dele, que faz lembrar agora o Weasel, creio que é assim que se diz, o belga. E a forma de vestir e de andar era sempre muito simples, muito desportista e, portanto, aí ele não modificou nada. Minervino, o tal nome de batismo invulgar, foi rapidamente adaptado pela tribo do futebol. Pietra
era o Minervas, porque enervava o adversário com a sua combatividade, com a entrega que o fazia nunca dar um lance por perdido, com aquele controle de bola que tornava quase impossível a quem quer que fosse roubar-lhe a redondinha. O segredo daquela energia era o estalho da luz. Era preciso que aquela multidão fosse para casa com um sorriso no rosto. Era preciso vencer. Dava o litro, como a gente costuma dizer, dava o litro. E o Pietra parecia que tinha pezinhos de lã. Andava ali no terreno, muito sossegadinho, fazia tudo na perfeição e era um grande atleta. Minerva. Eu não sei qual é, eu penso que tem a ver porque ele era um bocado nervoso, né? Estava sempre a meter-se com os colegas, claro, na positiva. E então puseram-lhe a alcunha Minervas. Quando eu vou aqui, que ele já tinha esse nome. Pois Minervas, porque ele é Minervino, Pietra. É através do nome, vem do nome, Minervas. Eu ia para ali para uma missão, era um jogo de futebol, tinha que desenvolver ao máximo, dar o máximo em prol, portanto, da equipa, pura e simplesmente com um único objetivo, vencer. E o resto não me interessava. A luz deliciava-se com o espírito guerreiro de Pietra. Já os árbitros pensavam de outra forma. Tinha medo de nada. E não era muito grande, era até temos físicas, aliás, está aí connosco e Pietra era de facto de uma raça que não era fácil de virar. Nós tínhamos um regulamento que castigávamos os cartões amarelos que nós chamávamos estúpidos, que eram aqueles em que os jogadores iam discutir com os árbitros. Isso era um cartão amarelo que nós considerávamos estúpido e que tinha um regulamento que justificava uma penalização pecuniária. E então acontecia que o Pietra levava muitos cartões amarelos porque era realmente dinâmico e muito agressivo, no bom sentido, não é? E um dia eu chamei e disse: Pietra, mas você já... Como é que é possível, pá? Você, levando multas sucessivas, continua a discutir com os árbitros, quando sabe que isso não leva a nada. E ele diz: Sr. Fulano, mas você acha que há alguma coisa pior para mim do que as multas que você me dá sucessivas? Mas eu não me consigo controlar, pá. Era a minha natureza, eu não queria isso, não é? A minha natureza era essa. Eu era um bicho do mato, portanto, aquilo para mim era uma guerra. Quando acabava, ok, já era outra etapa, mas durante o jogo, aquilo para mim valia tudo até tirar olhos. Ele de vez em quando dava esforço e feio, que ele ai, pronto. E depois naquela altura os árbitros não mostravam tantos amarelos e tal. E o jogo era outro, o comportamento entre eles era outro. O Pietra não era um jogador maldoso, o Pietra era um jogador duro, era um jogador viril, mas não era. Porque um dos atributos maiores que o Pietra tinha era precisamente a sua riqueza técnica. Mas, paralelamente a isso, era um jogador de raça, de marcar, mas não entrava dentro do campo e levava um cajado, quer dizer, para andar ali a distribuir ali fruta. Pietra, digamos, digamos, quando nós não tínhamos um adversário que era um pouco ríspido, nós dizíamos ao Pietra aquele, e o Pietra resolvia, mas resolvia no bom sentido. Não, o Pietra, digamos, marcou uma época também. Os cartões foram um preço simbólico a pagar por uma contagiante entrega ao jogo, que valeu incontáveis vitórias e muitos títulos. O melhor exemplo aconteceu a 7 de novembro de 1984. Mesmo à beira do intervalo, Pietra é expulso, mas leva Kenny Dalglish com ele. Foi o único cartão vermelho da carreira do brilhante avançado escocês, mas o 1-0 final, obra de Maniche de penalti, valeu a Pietra e ao Benfica a primeira vitória sobre o Liverpool depois de 5 derrotas nos últimos anos. Pietra, como é que foi o lance que resultou a sua expulsão? É um lance fortuito, portanto, da condição do terreno, em que eu realmente cometo falta sobre o Dalglish e onde ele tem uma atitude, portanto, menos agradável, em que eu tento repostar, embora não houvesse agressão mútua, houve talvez intenção de ambas as partes, e só gestos, e o árbitro, quanto a mim, foi... acho que... Foi duro demais. Duro demais na decisão do cartão vermelho, da expulsão, pois realmente nós merecíamos ser advertidos, seria com o amarelo, não é?
o Douglas na sua carreira, longa carreira e brilhante carreira, ter sido expulso uma vez e ter sido eu o causador dessa expulsão, porque eu como costumava dizer, fiz teatro para efetivamente ele ir para a rua, porque eu já estava expulso. Eu, quando senti que ia ser expulso, não podia ir sozinho, tinha que levar alguém comigo. E é quando arranja confusão para ele ir também comigo. Ou seja, isso fez com que nesses 3 anos só tivéssemos ganho um jogo e ter sido esse jogo. A história do Pietra com o Kenny Dalglish é interessante, porque de facto, mais uma vez, se prova como na história de um dos melhores futebolistas da Europa, como era o Dalglish à época, pode estar outro dos melhores futebolistas da Europa, que era o Pietra. Diga-se de passagem que ver um cartão vermelho, diz o Dalglish, devido ao Pietra, eu digo que é devido ao Dalglish, porque o Pietra fez o jogo que tinha de fazer. Desse jogo do Liverpool, eu estava no terceiro anel e o lance foi do meu lado. Eles já andavam pegados, ele e o Dalglish já andavam pegados. E o Pietra, antes quebrado por torcer, não é? E então aquilo chegou a um ponto em que eles pegaram-se mesmo. E eu depois perguntei, mas o que é que tu lhe fizeste? É que não se percebeu, eu ainda por cima àquela altura não percebi. Apertei-lhe a maçã de Adão, então jogou-lhe os dedos aqui e apertou-lhe a maçã de Adão. O árbitro estava mesmo ali ao pé, foram 2 vermelhinhos. Mas pronto, ele não se ficava, com ele não fazia o farinha. Em 10 temporadas, Pietra nunca viveu um período de declínio. Só na última época não alcançou as 20 presenças. Ainda assim, atuou em 17 partidas. Nesse ano, 1985-86, estava de regresso John Mortimer, o seu primeiro treinador na Luz. E se o britânico não chamou Minervas mais vezes a jogar, foi porque uma grave lesão no joelho lhe apressava o final da carreira. Depois um final de carreira penoso, de certa maneira, com a lesão que tive no joelho, e eu a tentar por todos os meios ainda conseguir reabilitar, mas não deu para continuar. A 6 de abril de 1986, Pietra jogou pela última vez com a camisola encarnada. Curiosamente, numa partida que punha frente a frente as duas únicas equipas que representou, Benfica e Belenenses. Eu era muito destas coisas, destas particularidades, acontecia-me sempre coisas engraçadas. Acabo de ser expulso, eu e o jogador Belenenses também, na altura. Mas acho que é o meu último jogo oficial pelo Benfica, no Restelo, em que efetivamente termino com uma expulsão. Chegavam ao fim 14 anos de uma brilhante carreira, sempre disputada nos limites. No Benfica foram mais de 300 jogos oficiais e 11 títulos, 4 campeonatos, 5 taças e 2 supertaças. Pietra retirava-se com uma única mágoa: ter sido esquecido pela seleção nacional na hora das fases finais. Se no Mundial do México de 1986 estava já em final de carreira, era mais difícil compreender que não tivesse sido chamado ao Euro 84, quando se encontrava na plena posse das suas faculdades e a provar isso mesmo semana a semana no campeoníssimo Benfica de Eriksen. Eu defendia a ida do Pietra para o europeu. Portanto, estava também o Álvaro Magalhães, que acabou por ser, portanto, o titular, e eu abandono a Federação na Praça da Alegria. Portanto, quando os nomes dos jogadores são divulgados e claro, quando o Pietra viu que ao outro dia não estava, ele desceu até alguns comentários em relação a mim, quer dizer, felizmente que depois ultrapassámos, mas que foi eu defendi enquanto pude, portanto, a sua convocatória, mas que acabou por não ser incluído, e pronto, é um dos dias tristes que eu vivi. Um jogador que faz os jogos de apuramento para o Euro 84 como titular, tinha feito uma grande época, faço jogos de apuramento e depois na fase final, quando são convocados os jogadores para irem ao Euro
de 84. Eu não consto nessa lista. Quer dizer, isto hoje dava pano para mangas, não é? E eu acabei por ser a vítima. Foi uma grande injustiça e uma grande mágoa que eu transporto ainda hoje, porque não merecia aquilo que efetivamente me fizeram. Isso tinha exatamente a ver com o facto de toda aquela seleção ser também muito trabalhada um pouco à vontade de cada um. Ele, se calhar, no Pietra não foi porque era preciso ter X jogadores do Benfica, X do Porto e mais algum ou outro do Sporting, que na altura já estava numa fase de crescente. E, portanto, o Pietra, se calhar, era o homem que iria desequilibrar as contas entre uns e outros, portanto, e ficou de fora e sofreu por isso. O Pietra pode ter a sua mágoa, mas a carreira que ele teve no Benfica, eu penso que foi uma carreira de muita evidência, portanto, uma carreira que todos os jogadores de futebol ambicionam praticamente. E, portanto, não é o facto de ele não ter ido a um europeu, ou um mundial, ou um jogo mais internacional que lhe retira mais protagonismo. Arrumadas as chuteiras, Minervino trocou a bola por uma atividade inesperada, a restauração. Ainda hoje o Pietra, junto à Calçada da Ajuda em Lisboa, testemunha esses anos em que andou longe dos relevados. A meio dos anos 90, o futebol voltou a chamar por Pietra. Tornou-se treinador adjunto e depois principal, até que em 2009 chegava a grande notícia. O Benfica criou de volta à casa para integrar a equipa técnica comandada por Jorge Jesus. Talvez seja o reconhecimento da pessoa que sou. Ou seja, será por acaso, não é por acaso que acabei por portanto, ter a oportunidade de ingressar portanto, no Benfica. Não é para meus lindos olhos, não os tenho. Mas o grande orgulho que eu sinto é que terá seguramente a ver só com uma coisa, com o meu caráter. O Pietra, com a experiência que tem do futebol, penso que é uma grande ajuda para o Jesus. Porque nós, quando vemos uma carreira de um treinador, quando a gente vê a ação do treinador, há muitos meandros na equipa que só um jogador, só um indivíduo que tivesse jogado muitos anos é que se apercebe. Inserido na estratégia da direção de ter sempre um grande símbolo do clube entre os treinadores, Pietra assumiu o papel de mensageiro da mística. Uma missão de grande responsabilidade, mas que poucos poderiam desempenhar tão bem. Quando olho para a composição da equipa técnica do Benfica e vejo o Pietra, sinto, quer dizer, que ele é um mensageiro importante sobre a forma como e transmite, portanto, àqueles que chegam a ser um jogador ao Benfica. O Benfica é efetivamente enorme, há um grande grau de exigência e que esse grau de exigência faz parte da cultura do clube, não é? Nós não sabemos onde é que está o nosso limite se não lutarmos todos os dias por ele. Eu acho que o Benfica tem que ter sempre, acoplado às equipas técnicas que contrata, um homem da casa. Quando digo um homem da casa, não é tipo da Santa Casa da Misericórdia. É um homem da casa, com sensibilidade e conhecimento para, se alguma coisa correr mal, estar ali como tábua de salvação. Eu acho que o Pietra é o indivíduo capaz de fazer isso. É um indivíduo com caráter, com conhecimentos e, essencialmente, com conhecimentos sobre o que é o Benfica e o que deve ser o Benfica. E, portanto, acho que o Pietra está muito bem onde está. Além de saber o que é o Benfica, além de saber como é que as coisas realmente se passam, tanto dentro do Benfica como à volta do Benfica, deve ser um elemento muito valioso a passar essa imagem. Reduzi-lo à mística do Benfica, penso que sequer é injusto. Deve passar por aí. Realmente, se há pessoa ali que pode dizer com propriedade, eu no meu tempo, eu imagino um Pietra no intervalo
a agarrar, por exemplo, no Fábio Coentrão e dizer-lhe: epá, o extremo direito dele já passou por ti 2 vezes e se comigo o rapazinho já tinha ido cheirar a relva pelo menos 1 ou 2 vezes. Para um jogador que foi do Benfica é sempre importante ter esse próprio jogador como adjunto nos séniores. Não faço questão de que seja o Pietra ou outro qualquer, mas é assim, Pietra também foi uma glória, Pietra também tem alguns ensinamentos que pode passar a todos os outros atletas que estão a chegar ao Benfica pela primeira vez. Pode ser um treinador que apoia incondicionalmente o Jesus, um treinador que está disposto a estar as horas que forem necessárias no clube para engrandecer o clube e, portanto, acho que está muito bem onde está. No final da temporada, um jogo de nervos diante do Rio Ave na Luz terminou em glória, com a vitória no Campeonato Nacional. Pietra era um dos mais comovidos. Conhecia bem aquela emoção. Há muito que a não a experimentava e descobrirá agora que fora das 4 linhas tinha outro sabor. Foi a tal festa que depois transportou para Marquês de Pombal e cidade de Lisboa, onde estavam milhares e milhares e milhares de pessoas. Uma coisa também indescritível, não é? Penso que por uma série de atributos, esse campeonato foi o mais marcante para mim. Pelo menos foi aquele que me comoveu mais. É comovente para ele e é comovente para nós que temos uma memória felizmente mais presente. A minha memória nisso, embora seletiva, guarda muitas coisas boas do Benfica. Eu lembro-me do Pietra a festejar vitórias, apuramentos, campeonatos, goleadas, e ele festejava daquela maneira efusiva. E vê-lo agora como um elemento da equipa técnica. Eu dou um exemplo. O Pietra em Alvalade, quando nós fomos lá, na primeira vez com o Jesus, fomos a Alvalade, empatámos 0-0, num resultado que ganhou contornos de escândalo, porque toda a gente queria ir golear Alvalade, inclusive toda a imprensa. 0-0 com o Sporting a ficar a meio da tabela e a não sei quantos pontos do primeiro lugar, foi ótimo para o Sporting e foi mal para nós. O Pietra teve o discernimento no fim de ser dos poucos que agarrou nos jogadores e levá-los ao nosso canto, onde eu estava, na bancada dos adeptos do Benfica, e não ouvi o que ele disse, mas percebi perfeitamente pelos gestos exuberantes e pela alegria que ele tentou transmitir. Passámos aqui, empatámos, é um ponto para cada um, mas nós estamos na frente e passámos. Aqui não é propriamente um campo qualquer, é o do nosso rival, e é aí que o Pietra tem importância e inclusive toca no adepto, no sócio que está na bancada. Percebemos que ele continua perfeitamente a perceber o que é o Benfica. Os adeptos do Benfica admitem que em ocasiões excepcionais a equipa até possa não vencer. O que não admitem é que algum jogador não deixa a pele em campo. É por isso que sempre admiraram acima de tudo os intratáveis, os indomáveis como Pietra. E é por isso ainda que gostaram tanto de o ver regressar tantos anos depois do final da sua carreira. Pietra retribuiu sempre esse afeto com golos, passes, cortes, carrinhos, correrias e coragem. Depois, com experiência, conhecimento e motivação. Antes e depois, a sua presença no Benfica resultou em títulos. Muitos. Dissemos de início que ele sempre jogou onde lhe pediram. Hoje, joga de fora, mas continua a vencer.